Glória a Deus. Continue de pé. Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós queremos nesta hora saudar também os nossos visitantes, o Vinícius, Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Os nossos irmãos que estão próximos do Vinícius, por favor, cumprimente com a graça e a paz do Senhor Jesus, dê um abraço nele. Os nossos amigos internautas, os nossos irmãos também que nos acompanham através do culto online, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Jonas, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As nossas crianças, que Deus vos abençoe no culto infantil. Quem achou, diga amém. Jonas, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Vamos ler juntos o versículo 1, na versão que está na tela. Eu quero que você me acompanhe nesta leitura e depois nós vamos orar. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno é o Senhor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Bendito seja o teu nome para sempre e eternamente. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de render-se aos seus pés, de te exaltar, te dar louvor e adoração, poder ofertar e dizimar na tua casa. Pai santo e Pai querido, a sua palavra foi lida. Agora nós te pedimos que o teu Espírito, Senhor Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha falar aos nossos corações nesta noite. Ó Pai, que ao ouvir a tua palavra, ó Pai, seja gerado fé no nosso coração, restauração e um novo começo. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor e tome o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esta semana
eu recebi uma mensagem de um amigo me pedindo informações de como era Luxemburgo. Ele já viveu fora do Brasil, ele é brasileiro, nesse momento está no Brasil, já viveu na Espanha, tem um filho que vive num país aqui perto. E ele me mandou uma mensagem pela seguinte razão. Ele diz que esta semana, ou alguns dias atrás, ele passou por um momento difícil na sua vida, e entraram na sua casa, né? Roubaram muitas coisas que ele tinha, e ele queria a oportunidade para um novo recomeço, para um recomeço de vida. E ele ouviu falar que Luxemburgo é um país de oportunidades, é um país de recomeço. E a maioria de nós que aqui está, nós viemos para cá em busca de uma nova oportunidade. Nós viemos para cá em busca de um recomeço, talvez um recomeço na sua vida econômica, ou um recomeço na vida educacional dos seus filhos. Eu não sei o que você veio buscar, mas é certo que grande parte de nós aqui estamos, nós viemos aqui em busca de oportunidade de recomeçar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é um Deus de oportunidades. E Ele dá oportunidades independente do lugar, independente da situação. Ele é poderoso para mudar histórias, para mudar vidas. E o Senhor, Ele ampara todos. E a palavra de Deus vai nos dizer para não estarmos, ou melhor, para cuidarmos para não cair. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando caímos, Ele é poderoso para nos resgatar, Ele é poderoso para nos levantar, Ele é poderoso para levantar o prostrado e o abatido, porque Ele é um Deus que cuida. E muitas vezes, nós procuramos maneiras de ter a nossa vida restaurada, nós procuramos oportunidade de mudar de vida. E talvez você esteja nessa situação, querendo uma oportunidade de mudança. E hoje Deus tem uma palavra que pode mudar a história da sua vida e pode mudar a história do seu coração. É tempo de recomeçar. E o tempo é hoje. Amém? E esse texto, a palavra de Deus vai nos mostrar, e nós vamos aprender com ele, que Deus é um Deus que dá oportunidades, é um Deus que restaura, é um Deus que dá uma segunda chance. Olha bem o versículo que nós acabamos de ler, e eu pedi aos irmãos para me acompanharem. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus dá oportunidade de mudança, Deus dá oportunidade de restauração. E o texto vai nos dizer, ainda no versículo 2, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Além de Deus dar uma nova oportunidade a Jonas, Ele dá algo novo. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. E se nós estivermos atentos à sua voz, nós podemos ser restaurados e mudados nesta noite. Amém? Mas para que nós entendamos o contexto, talvez você já leu essa história, a história do profeta Jonas, mas eu preciso dar algumas informações de pano de fundo para os irmãos. Jonas, a palavra de Deus vai nos dizer no início do livro que ele era filho de Amitai. Jonas era filho de profeta, Jonas era profeta. E a palavra de Deus vai nos trazer a referência em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que Jonas foi responsável pela restauração, através de mensagens proféticas, dos muros das fronteiras de Israel. Jonas, ele está no contexto da história, mais ou menos 800 anos, entre 750 anos e 800 anos antes de Cristo. É o tempo que ele profetiza. E a palavra de Deus vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a primeira vez a Jonas com uma mensagem: vá a Nínive e pregue a palavra de Deus,
pregue a minha mensagem, porque chegou o tempo de destruição para aquele povo. Isso os irmãos podem ver comigo no livro de Jonas, no início do livro, no capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas sabe o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que Jonas, em vez de ir para Nínive, que era a capital da Assíria, que é hoje o Iraque, Jonas fugiu. Ele fugiu da presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele entra em um navio. Ele desce a uma cidade chamada Jope. E se o Senhor permitir, no próximo ano nós estaremos lá, não é? Num lugar que hoje é chamado Haifa. É um lugar de portos. É um lugar que navios navegam ali naquelas águas. E a palavra de Deus nos diz que Jonas, em vez de ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis. E alguns historiadores vão dizer que esta região é a região da Espanha. E a Bíblia nos diz que ele tentou fugir da presença de Deus. Ele desce até Jope. E a Bíblia nos diz que de Jope ele compra uma passagem, ele entra em um navio. Do navio ele desce para o porão. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor manda ventos, e com aqueles ventos uma grande tempestade. E Jonas, que estava no porão do navio, depois de algum tempo de grande vendaval, tempestade, os marinheiros procuram descobrir o que se passa, e Jonas diz que a culpa era dele. Então um homem que tinha sido chamado para fazer uma obra do Senhor, ele paga o preço de um bilhete, vai para um lugar que Deus não mandou, entra em um navio. Deste navio ele desce para o porão e ele é lançado no mar. A sua vida começa a descer. Do mar ele vai para o fundo do mar, ele é engolido por um grande peixe, e a palavra de Deus nos diz que ele vai ao fundo do abismo. Talvez você chegou aqui nesta noite e a sua vida esteja como a de Jonas. Você está tentando fugir da presença de Deus. Mas o Salmo 139 nos diz que nós não conseguimos. É impossível fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja fugindo do seu chamado. Talvez você esteja fugindo do seu ministério. Talvez você esteja fugindo de você mesmo. Mas não adianta fugir. Porque quando nós tentamos fugir da presença de Deus, o preço é caro a pagar e a nossa vida começa a descer. Mas Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida nesta noite. E o texto vai nos dizer que Jonas ele tinha sido enviado a pregar para Nínive, para os assírios. Quem eram os assírios? Um povo cruel, um povo bárbaro, um povo que fazia as maiores crueldades da história. Esfolava peles, tiravam olhos, empalavam homens, aterrorizavam todas as nações. E era um grande império. E a palavra de Deus nos diz que Jonas ele é enviado para levar uma mensagem a este povo. E os israelitas eles oravam para Deus destruir este povo. E por isso Jonas foge. Mas a palavra de Deus nos diz que do fundo do abismo, Jonas orou. E a palavra do Senhor nos diz que aquele grande peixe que tinham engolido, leva-o até a praia e ele é lançado ali. E aqui começa a história da restauração de Jonas. E começa a história do perdão de um povo cruel e bárbaro. Deus, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar e reconstruir. Talvez você esteja esperando por uma oportunidade. Nós acabamos de cantar que a oportunidade vem amanhã. Não, mas a oportunidade é hoje. Hoje é o tempo de restauração e o tempo de vitória.
Amém? Então, como recomeçar? Como reconstruir? Essa mensagem só tem um tópico, mas ela tem vários subtópicos. Como recomeçar? A palavra de Deus para você nesta noite é: aproveite a oportunidade. E a oportunidade chegou na sua vida. E Jonas e este povo, eles aproveitaram as oportunidades. E nós podemos ver isto a partir do capítulo 3, do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Você quer mudança na sua vida? A primeira coisa que você precisa fazer para aproveitar a oportunidade é ouvir a voz de Deus. Jonas ouviu. Ele teve uma segunda oportunidade, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu que tinha um recomeço para ele. Ele ouviu que não estava tudo perdido. E é isso que o Senhor está falando com você nesta noite. Não desista do teu sonho, não desista do seu ministério, não desista daquilo que você veio buscar, porque é tempo de recomeçar. Mas você precisa aproveitar as oportunidades, ouvindo a palavra de Deus. O segundo subtópico desta mensagem é: você precisa reconhecer os seus erros e os seus pecados. Você precisa reconhecer as suas falhas. Deus deu uma segunda oportunidade a Jonas, mas porque ele tinha falhado na primeira. Mas ao ouvir a voz de Deus, ele reconheceu os seus erros. E nós vemos isso no versículo 8 e 10 do capítulo 1. A palavra de Deus nos diz que perguntaram a Jonas por que aquilo estava acontecendo. E ele diz assim: por isso perguntaram-lhe: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. A segunda coisa que nós precisamos para aproveitar as oportunidades é reconhecer que o culpado somos nós. A culpa não era de Deus, a culpa era de Jonas. Perguntaram a Jonas: o que você fez? E ele disse: eu sou o culpado. Muitas vezes nós queremos lançar as culpas sobre os outros, nós queremos lançar a culpa sobre o diabo, nós lançamos a culpa sobre circunstâncias. Elas realmente existem, nós temos um adversário, mas a palavra de Deus nos diz que Jonas reconheceu os seus próprios erros. Jonas não culpou a Deus, Jonas não culpou os ninivitas, ele reconheceu que aquele estado era culpa dele. Para aproveitar as oportunidades, nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos reconhecer que nós erramos e nós pecamos contra Deus. A oportunidade chegou para nós nesta noite, mas nós precisamos ouvir a palavra e reconhecer os nossos erros. Amém? Glória a Deus. O terceiro subtópico desta mensagem diz que nós precisamos crer que há restauração e que há possibilidade de perdão. Jonas sabia que tinha errado, Jonas sabia que tinha falhado, mas ele cria em um Deus que podia mudar a história de vida dele. Nós precisamos crer em um Deus que muda a história. Nós precisamos crer que nós podemos ter um novo recomeço. E o recomeço pode ser melhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor deu uma mensagem a Jonas
mas depois do seu arrependimento, depois de ouvir a voz de Deus, Deus trouxe coisas novas para ele. Ele creu na mensagem, ele creu na palavra. E nós precisamos aprender também com os ninivitas. Eles eram homens bárbaros, homens violentos, homens sanguinários, mas eles creram na mensagem. Eles creram que tinha um Deus que podia mudar a história deles e eles poderiam recomeçar. Nós vemos isso no versículo 6 ao 9 do capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. A palavra de Deus nos diz no versículo 5 que os ninivitas creram em Deus. Homens bárbaros, violentos, sanguinários, eles creram que Deus poderia mudar a história deles. E para haver recomeço, para haver mudança, é preciso fé. A palavra de Deus nos diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador de pecadores, que Ele perdoa pecados. Os ninivitas creram, por isso a vida deles e a história deles foi mudada. Nós precisamos crer, mas muitas vezes nós ouvimos, nós reconhecemos nossos erros, nós cremos na palavra de Deus, mas falta algo crucial: arrepender-se. Porque crer e ouvir, a palavra de Deus nos diz que até o diabo ouve e crê, mas o que é preciso? Se arrepender. Jonas pregava arrependimento. João Batista pregava arrependimento. O Senhor Jesus Cristo pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. E sabe o que diz a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 12, versículo 41. Muitos estudiosos da palavra de Deus não levam em conta esse texto como realidade. Porque a palavra de Deus vai nos dizer aqui que um grande peixe engoliu a Jonas. Mas o Senhor Jesus confirma essa palavra em Mateus capítulo 12. Ele diz que seria dado um único sinal, o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem também ficaria 3 dias e 3 noites na terra. Jesus ratificou esta mensagem. Mas sabe o que Jesus diz? Assim como os ninivitas creram e se arrependeram, esta nação será julgada por não crer. Os ninivitas ouviram, reconheceram, creram e se arrependeram. Arrependimento e fé é chave de mudança e de restauração. A nossa vida pode ser restaurada hoje se nós nos arrependermos. Mas nós precisamos do arrependimento segundo Deus, porque há arrependimento que é segundo o homem. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Não basta chorar, tem que se arrepender. 2 Coríntios capítulo 7, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 10 e 11. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação.
E a tristeza, segundo o homem, produz morte. Remorso ou arrependimento. Esse povo, eles ouviram a mensagem e eles se arrependeram. E qual a diferença? Que o arrependimento traz mudança de vida. Arrepender-se é mudar a nossa forma de pensar. Arrepender-se é mudar a nossa forma de sentir. Arrepender-se é mudar de ideias, é mudar de sentimentos. E a palavra de Deus nos diz que este povo, eles se arrependeram. Nós precisamos também nos arrepender. E além de se arrepender, nós precisamos mudar de vida, conversão, mudança de rumo. Olha o que diz o versículo 8. Cubram-se de panos de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Um povo violento e bárbaro, eles mudaram de vida. Um povo que matava, um povo que fazia crueldades, eles se arrependeram e se converteram. Arrependimento tem que estar ligado à conversão. Nós precisamos mudar de vida, mudar de sentimento. E esse povo nos ensina que nós precisamos deixar maus caminhos e a violência. E por último, para aproveitar as oportunidades, nós precisamos buscar o socorro de Deus. O texto da palavra de Deus vai nos dizer que Jonas, enquanto ele estava no ventre do peixe, no abismo, ele lembrou-se de Deus e buscou a face do Altíssimo. E a palavra de Deus também vai nos dizer que os ninivitas, todos eles clamaram a Deus com todas as suas forças, porque a salvação só vem de Deus. Deus é poderoso para mudar a nossa história, seja em Luxemburgo, no Brasil ou em Portugal, mas nós temos que buscar a sua face. Nós precisamos ouvir a sua palavra, reconhecer os nossos erros, mudar as nossas atitudes, crer que há possibilidade de perdão e de recomeço. Nós precisamos nos arrepender, converter-se dos nossos maus caminhos e buscar a face de Deus. E esse povo entendeu esta palavra, porque eles ouviram, creram e se humilharam. A palavra de Deus vai nos dizer, quando o rei ouviu que havia uma sentença de condenação, ele levantou-se do trono, mudou as vestes, sentou em cinzas e se humilhou. Muitas vezes nós queremos mudança, mas nós queremos continuar na mesma posição onde nós estamos. Senhor, muda a minha história, eu quero recomeçar, mas quer continuar sentado no trono da nossa arrogância e do nosso orgulho. E para que haja mudança, há preciso quebrantamento. A palavra de Deus nos diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Um povo bárbaro nos ensina a se humilhar na presença de Deus. O rei tirou o manto real, vestiu-se de sacos, sentou-se sobre cinzas, clamou por misericórdia e se converteu. O tempo da mudança, o tempo da restauração é hoje, mas nós precisamos aproveitar a oportunidade. Não deixe para amanhã, tome uma posição diante de Deus hoje. E eu quero concluir esta mensagem com um exemplo prático que está no livro de João, o exemplo de Pedro. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus avisou a Pedro que Pedro iria traí-lo. João capítulo 13, versículo 37 e 38, a palavra de Deus diz assim: Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Quantas vezes nós dizemos as mesmas coisas?
Nós acabamos de fazer isso. Senhor, eu me rendo, rendido eu estou. Nós acabamos de cantar. Sabe o que é se render? Render-se é se entregar. Render-se é lançar-se aos pés do Senhor. Nós cantamos, mas no momento da prova, nós negamos a Deus. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te? Eu darei a minha vida por ti. Provavelmente Jonas também tinha feito isso, mas falhou. Nós falhamos, mas a palavra de Deus nos diz e nos assegura que se nós cairmos, nos arrependermos, o Senhor é poderoso para nos tornar a levantar. Ele nos restaura, Ele nos coloca em nova posição. E a palavra de Deus nos diz que Pedro prometeu dar a vida por Jesus. E o capítulo 18 de João vai dizer que Pedro negou a Cristo. Muitas vezes nós negamos ao Senhor. Senhor, eu serei fiel, eu irei cumprir o meu ministério. Mas nós falhamos, porque isso está intrínseco em nós. Mas se nós ouvirmos a voz do Senhor, como estamos ouvindo nesta noite, reconhecermos os nossos erros, crermos que há perdão e possibilidade de recomeço. Aquele povo era um povo rebelde. Muitas vezes nós somos rebeldes. E sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas vem dizer no nosso ouvido: para você não tem mais possibilidade. Você nunca mais vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O seu tempo acabou. Você não serve mais, você falhou. Foi isso que foi soprado no ouvido de Pedro. A palavra de Deus nos diz que o diabo tentou cirandá-lo, mas Jesus orou por ele. E Jesus ora e intercede por mim e por você. Mas a palavra de Deus nos diz que depois de negar ao Senhor Jesus, Pedro se arrependeu profundamente. Não foi remorso. Ele sentiu peso no seu coração. Ele não quis carregar aquela marca. Ele desejou uma mudança de vida. E o Senhor o restaurou. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus ressuscitou, Ele falou com as mulheres, Ele apareceu aos discípulos e Ele disse: encontrem-se comigo em Jerusalém, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu os encontrarei com ele. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: há possibilidade de mudança, há recomeço do seu ministério, há recomeço do seu casamento, há recomeço na sua vida. É hoje, é tempo de recomeçar, mas precisa-se de decisão e de posicionamento. O Senhor Jesus restaura